A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder dividir com os irmãos através dessa live, compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, que é sobre a escatologia bíblica. Amém? É um estudo simples, graças a Deus, né? Mas eu creio que dará um norte para os irmãos pesquisar, se aprofundar mais. Eu gostaria de falar nesta noite sobre escatologia. Glória a Deus. Eu até coloquei aqui, escatologia. O que significa? Escatologia significa, é formado a partir da junção de dois radicais gregos. Escatos, que significa últimos, e logos, tratado. Então, escatologia significa, é o estudo das últimas coisas. Então, nós vamos aprender acerca do estudo das últimas coisas. Até coloquei no tema, escatologia parte 1, porque tem muito conteúdo, é muitas coisas para nós abordarmos, e não vai dar para a gente abordar, ver tudo isso daí, nesta primeira mensagem. Amém? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Pedro, a carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 12. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 3,15. Deixa eu pegar essa minha outra Bíblia aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim. Então nós vamos ver, irmãos, nesta doutrina das últimas coisas. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Então, nós vamos falar sobre a razão da nossa fé. Glória a Deus, a razão da nossa fé. Porque há uma multidão de homens e mulheres no mundo que se intitulam videntes, astrólogos, mágicos, adivinhos, futurólogos, procurando satisfazer a curiosidade de uns e a sede da verdade de outros. Quanto ao futuro do mundo, então nós vamos ver sobre o futuro do mundo e da humanidade, a verdade divina, todavia, a verdade divina pertence exclusivamente à palavra de Deus. Em meio a essa multidão de falsos profetas, falsos doutores, o fiel cristão tem muito cuidado para não ser enganado. Quanto aos últimos dias, Jesus adverte, Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. 2 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: o apóstolo Pedro nos adverte dizendo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria neste vídeo falar acerca da razão da nossa fé. Aleluia. Que Pedro fala que nós temos que estar preparados para responder a qualquer um que pedir da tua fé. E eu esses dias meditando, refletindo acerca do que falar, acerca do que pregar, Deus colocou algo no meu coração. Fale para o meu povo sobre
o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Porque muitos hoje, meus irmãos, têm usado as redes sociais, têm usado o púlpito para pregar heresias, mas graças a Deus, Deus te levantou, Deus tem levantado um povo, um remanescente, para pregar a palavra de Deus, a verdade, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E por quê? Deus tem levantado um povo para pregar a verdade, meus irmãos, porque estão surgindo muitos falsos profetas e falsos doutores, que nem nós lemos aqui, 2 Pedro capítulo 2, que eles encobertamente eles estão introduzindo heresias de perdições. Então tem igrejas, meus irmãos, que tem heresias que levam à perdição. Então por isso, meus irmãos, que nós, que conhecemos a verdade, glória a Deus, somos o atalaia. E que nem Paulo fala, nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus nessa noite é o arrebatamento da igreja, para a minha e para a sua vida. Glória a Deus. Texto áureo, quando nós falamos acerca de escatologia, que significa doutrina das últimas coisas, escato, que significa, vou repetir, o termo escatologia é formado a partir da junção de dois radicais, grego, escato, último, e logos, tratado. Portanto, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Amém? Então, quando nós falamos acerca da escatologia, a doutrina das últimas coisas, qual que é o texto áureo, meus irmãos? O texto áureo é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Guilherme, Deus abençoe. Glória a Deus. Diz assim, acerca, Paulo falando acerca da vinda do Senhor. Texto áureo, vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Como os demais que não têm esperança. Mas nós temos a esperança, não é verdade? Que Paulo fala. Pedro fala que a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Vou tirar essa Bíblia daqui. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, os que morreram em Cristo, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, e nós, e você, Então Paulo falava como naquela geração, naquele tempo, o arrebatamento acontecesse naquele momento. Então Paulo fala, e nós? Ele tinha esperança que quando ele estava vivo, ele seria arrebatado. E isso nós vamos ver, meus irmãos, se trata da iminência de Cristo. Então nós cremos na volta iminente de Cristo. Iminente significa o quê? A qualquer momento, num piscar de olhos. E nós vamos ver, se é que podemos contar, 0,7 de um segundo, é no momento. Então a qualquer momento o Senhor virá. E nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, mas ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, aleluia, e depois nós, olha só, quem tem essa esperança? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo conclui no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só, irmãos, naquela época, e eu creio que nessa também tem que ser isso, a mensagem do arrebatamento era consolo para a igreja, trazia consolo para os irmãos.
Glória a Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui, o que significa arrebatamento? A palavra arrebatamento significa harpazo, no grego, é um termo grego para arrebatamento, é harpazo, cujo o significado da palavra arrebatamento é arrancar, levar, tirar por força. Então essa é a promessa, da sua vinda, a bendita esperança que Tito fala. Então essa é a nossa esperança, essa é a razão da nossa fé, meus irmãos, o arrebatamento. Então essa é a nossa esperança, é ser arrancado, é ser levado, é a igreja ser tirada. Muitas vezes quando a gente fala assim, na verdade, quando a gente fala acerca do arrebatamento, acerca da escatologia bíblica, não é uma mensagem muito popular, não é verdade? Porque o que nós ouvimos hoje na igreja, é claro que não é errado pregar sobre vitória, mas nós podemos ver hoje, meus irmãos, não se pregam mais nas igrejas acerca do arrebatamento, acerca da vinda do Senhor, acerca do tribunal de Cristo, acerca das bodas do Cordeiro, acerca dos 7 selos que nós vamos ver, das 7 trombetas, as 7 taças, que significa a ira, o período de tribulação. Não se fala mais acerca disso nas igrejas, porque muitas vezes não traz ali não traz muita bajulação, porque os homens hoje querem bajulação. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, Deus nos chamou para pregar a verdade, Deus nos chamou para pregar acerca da vinda do Senhor, Deus nos chamou para pregar acerca do arrebatamento da igreja, amém? Continuando aqui, e às vezes nós ouvimos um dito popular por aí, fala assim, religião não se discute. Claro que nós temos que ter sabedoria, mas é claro, meus irmãos, religião não se discute, mas nós temos, a Bíblia diz, não sou eu, vamos ver, olha só, Judas capítulo 3 diz assim, olha só, Judas capítulo 3, perde Apocalipse ali, amados, procurando eu escrever, olha o que a Bíblia diz, com toda a diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade. Então Judas aqui, meio-irmão de Jesus, ele viu a necessidade. E qual que era a necessidade? Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, só abrir um parênteses aqui, a Bíblia nos chama de santos. Às vezes falam, mas santo é só Deus, Mas a Bíblia nos chama de santos, meus irmãos. Não santo no sentido absoluto, pleno, mas santo no sentido que nós somos separados, não é verdade? Somos sal da terra, somos luz do mundo, nós somos santos, porque fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Somos separados, assim como Deus quando chamou o povo de Israel, uma nação santa, sacerdócio, amém? Glória a Deus. E além de ser santos, somos embaixadores de Cristo. A Bíblia fala que os homens vos considerem como ministros de Cristo, embaixadores de Deus. Eu estou falando nessa noite para ministro de Cristo. Você é um embaixador, amado. Glória a Deus. Você é um embaixador de Cristo. Então, voltando aqui, nós temos que batalhar pela fé que uma vez. Então nós podemos essa fé, uma fé doutrinária. E qual que é essa fé doutrinária? Então nós temos que ter essa fé doutrinária, que nós cremos na vinda do Senhor, na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. E a segunda vinda de Jesus é um fato real. E por que é um fato real? Olha o que eu marquei aqui. Você sabia que a vinda do Senhor, em toda a Bíblia, se você for pesquisar, ela é mencionada 1840 vezes? Olha só, a vinda de Jesus é mencionada 1840 vezes só no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento 1527. E no Novo Testamento 318 vezes. Então a vinda do Senhor é um fato real. E eu pergunto nesta noite, se a vinda do Senhor é um fato real, como está a nossa vida, meus irmãos?
Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa comunhão com os irmãos? Como está a nossa comunhão com o Espírito Santo? E porque, a vinda do Senhor, agora nós vamos trabalhar esse tópico, a segunda vinda de Jesus é um fato real. Porque nós lemos aqui, é mencionada 1845 vezes em toda a Bíblia, só no Antigo Testamento 1527 vezes e no Novo Testamento 318 vezes. Amém? E por que é um fato real? Porque Jesus afirmou que voltaria. João capítulo 14, versículo 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, a Nova Jerusalém, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E vos levarei. Olha o termo arrebatamento. No grego é arpazo, significa levar, arrancar, ser tirado. Então o próprio Jesus, foi ele que afirmou acerca do arrebatamento da igreja. Então essa promessa não foi feita por qualquer um, amado. Quem prometeu foi Jesus. Foi Jesus que afirmou essa promessa do arrebatamento. Olha só. Os anjos afirmaram também que Jesus voltaria. Aonde? Atos capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Então Jesus afirmou, os anjos afirmaram que Jesus voltaria. Vamos lá em Atos. Atos capítulo 1, versículo 10. Nós podemos ver ali que quando Jesus, seu ministério, durou ali 3 anos e meio, e nós podemos ver que quando ele foi para a cruz, que esse foi o seu propósito principal, foi nos resgatar, porque ele mesmo falou: eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida, em resgate de muitos. E este muitos, amados, e nestes muitos inclui eu, inclui você, inclui todos. Jesus morreu para nos resgatar. Glória a Deus. Só vou abrir um parênteses para a gente voltar aqui. Quer ver? Olha porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Vamos lá. A gente já volta aqui. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível. Se a gente for ver, esse lago horrível significa ou de uma cova de destruição. Olha só. Então Jesus, amado, o Deus homem, Ele se fez carne, Ele foi até o Calvário, Ele morreu na cruz do Calvário para tirar você de uma cova de destruição. Olha que lindo isso. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. E quem que é essa rocha? Que Paulo fala que essa rocha seguia, na verdade, o povo ali de Israel no deserto. Quem que é essa rocha? É Jesus. Então a Bíblia fala que Ele nos tirou de um lago horrível, de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, que é Cristo, e firmou os meus passos. Amém? Vamos voltar. Glória a Deus. Então, meus irmãos, os anjos afirmaram que Jesus voltaria. Então Jesus, ele morre na cruz do Calvário por mim, por você. Ele ressuscita ao 3º dia. Então tem mais uma coisa aqui. Se ele ressuscitou ao 3º dia, o túmulo está vazio. Repita comigo assim: o túmulo está vazio. Aleluia. Olha o mistério de Deus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando os discípulos ali pregavam, Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que o seguiam, porque o túmulo está vazio, amado. Então, quero abrir um parênteses aqui. Glória a Deus, nós já voltamos aqui. Então há esperança para o teu casamento, há esperança para a tua família. A Bíblia fala que ainda há esperança, para aqueles que andam na presença dos vivos, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Há esperança para você, amado. Sabe por quê? Porque o túmulo está vazio, Jesus vive. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 10. Nós estamos aqui no tópico de a vinda de Jesus é real. Porque Jesus afirmou, os anjos afirmaram. Atos capítulo 1, versículo 10, vamos lá. Porque depois que Jesus ele ressuscita, ele ficou 40 dias na terra, ensinando acerca das coisas do reino de Deus. 40 dias na terra, meus irmãos, olha o mistério. Com o seu corpo ressurreto. Glória a Deus. Atos 1:10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
falando no contexto da ascensão de Jesus, quando ele volta para sua casa, quando ele volta para o céu, ó, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. Olha os anjos afirmando o arrebatamento da igreja, né? No questão, a vinda de Jesus. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então os anjos afirmaram acerca da vinda de Jesus. E olha que interessante, meus irmãos, né? Quando Jesus está subindo, olha o que acontece aqui. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado, observe, Jesus está voltando para sua casa, para o céu, foi elevado às alturas, e numa nuvem o recebeu. Quando Jesus está subindo, e a Bíblia fala que uma nuvem ali o recebeu, ocultou Jesus, o que acontece? Nós cremos, aqui se cumpre o Salmo 24, se não me falha a memória, ou 27, vamos ver. Quando Jesus ele está voltando para o céu, para a sua casa, olha só o que acontece. Os anjos gritam. E o que os anjos gritam? Vamos ver. Salmos de número 24. 24, isso mesmo. Então faça uma comparação com Atos capítulo 10, versículo Atos 1, 9, 10 e 11, quando a Bíblia fala que ele está sendo elevado às alturas, uma nuvem o encobre. Então quando Jesus está voltando, ele está entrando no céu, olha o que acontece. Quando Cristo Cordeiro chega no céu, os anjos gritam. E olha o que eles gritam. Levantai, olha que lindo, aleluia. Aqui se cumpre o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Olha os anjos perguntando: quem é este Rei da Glória? Eles mesmos respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Olha quando ele entra nas entradas eternas. E entrará, por quê? Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Então nós podemos aqui a chegada, né? A chegada, né? O retorno de Cristo. Quando ele chega no céu, os anjos gritam: quem é este Rei da Glória? Então, depois de Jesus ressuscitar e ficar com o corpo ressurreto 40 dias com os discípulos, ele sobe ao céu. Então cumpre o Salmo 24. Quem é este Rei da Glória? Hein? Quem é este? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então, voltando aqui, né, nessa questão de a vinda de Jesus é um fato real, porque ele afirmou, João 14, os anjos afirmaram, Atos capítulo 1, versículo 10, né, os escritores sacros da Bíblia, santos, né, afirmaram também que Jesus voltaria. Então, quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos, e falar algo aqui, nessa primeira parte deste estudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas, que, baseado na Bíblia, na razão da nossa fé, Jesus vai voltar. Essa é a minha sentença de fé. Essa tem que ser a nossa sentença de fé. Eu creio que Jesus vai voltar. Amém, Guilherme? Deus abençoe também você. Então, amado, essa é a nossa sentença de fé. Jesus vai voltar. Eu vou repetir a minha sentença de fé. Aleluia. O que eu creio, Jesus vai voltar. Amém? Glória a Deus. E nós podemos ver, cerca do arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus se dará em 2 fases distintas, em 2 fases quer dizer, a segunda vinda em 2 fases distintas. Por quê? A primeira fase, Jesus virá para a igreja, né? Texto que nós lemos, né? No momento do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós que ficarmos vivos,
né? Não precederemos os que dormem, mas seremos arrebatados juntamente com Ele a encontrar o Senhor nos ares. Ali estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeira fase, arrebatamento da igreja. E eu pergunto para você aí, quem aguarda o Salvador ainda? Porventura, se o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quem aguarda o Salvador? Glória a Deus, não é isso? Olha só. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Será que ele achará essa fé doutrinária, meus irmãos? Que crê no arrebatamento, que crê na vinda do Senhor? Aleluia. Então a vinda de Jesus agora se dará em duas fases. Primeira fase, arrebatamento da igreja. Segunda fase, Jesus virá para livrar Israel, né? Zacarias 1,17, Romanos 11,25. Virá publicamente, todo olho verá. Vamos ver? Apocalipse 1,7. Vamos ler lá. Apocalipse 1,7. Glória a Deus. Apocalipse 1,7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Esse todo olho verá, então quer dizer, a segunda vinda de Jesus é duas fases. Primeiro, arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, todo olho não vai ver. Quer dizer, porque é secreto, é só para a igreja. Só a igreja, olha que privilégio, meus irmãos. Só a igreja vai participar do arrebatamento da igreja. Só a igreja. Primeira fase. A segunda fase, que nós vamos ver mais na frente, que fala que todo olho verá, é quando ele voltar, né, para tratar com Israel, para salvar Israel. Olha aqui. Todo olho verá. Então às vezes a gente confunde aqui, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Esse todo olho verá é a segunda parte da vinda do Senhor. Que são duas fases distintas. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, Jesus virá para livrar Israel, né? Zacarias, Romanos fala, e virá publicamente, todo olho o verá, que fala quando ele for vir publicamente. Então na segunda fase, né, da sua vinda, que ele vai vir tomar vingança contra os rebeldes, estabelecerá o trono de Davi. Vamos ver? Isaías 9,6. Olha o propósito. Então nós estamos vendo aqui o propósito da segunda vinda de Cristo, que é em duas fases distintas. Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, para estabelecer o trono de Davi, né? Salvar Israel, estabelecer o trono de Davi. Isaías 9,6. Vamos lá. Vamos ver aqui. Isaías 9,6. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Versículo 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então aqui, sobre o trono de Davi. Então a segunda vinda de Jesus tem um propósito do quê? De estabelecer o trono de Davi. A promessa que foi feita a Davi, né? Que Natan fez a Davi ali, a aliança. Né? Estabelecerá um governo. Então, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Ele fez a promessa. Aleluia. Então não deixe. Eu vim aqui nesta noite, através desse estudo, o Espírito Santo falando conosco, não deixe essa promessa apagar. Aleluia. João 14:3. Não deixe essa promessa apagar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas o sacerdote tinha que ir lá colocar lenha, na verdade acrescentar lenha, tirar cinza, limpar, na verdade, o altar. Então é isso, meus irmãos, não deixe essa promessa apagar. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Será que aqueles que amam a vinda do Senhor podem repetir comigo? Maranata, ora vem Senhor Jesus? Então o arrebatamento é uma promessa feita por Jesus.
E esse sentimento, meus irmãos, tem que estar na igreja. Nós podemos ver hoje tantos sentimentos negativos, tantos sentimentos hoje predominando na igreja, mas o único sentimento que tem que estar na igreja é o sentimento da volta de Cristo. Tem que arder ainda no nosso coração, na nossa alma. Nós temos que esperar. E esperar é o ato de esperar desejando. Será que você está esperando, desejando a vinda do Senhor? E só quem deseja pode gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então eu pergunto para você, qual é a razão da nossa fé? Que o apóstolo Pedro falou? Aqui, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então essa é a razão da nossa fé, meus irmãos. O arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja é o rapto dos santos da terra. Um acontecimento global. Olha o que vai acontecer. Vai ser um acontecimento, um evento global e simultâneo em todo o planeta. Olha só, imagine no Japão, se o arrebatamento for nesse momento. No Japão agora, né, a diferença de fusos horários, lá é de dia, né? Quando aqui à noite lá é de dia. E a própria Bíblia fala, ó, Lucas capítulo 17, versículo 34 e 36. A profecia contempla até os fusos horários. Pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando neste exato momento. Lucas 17, 34 e 36. Vem comigo aí, ó. E digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, à noite. Vai ser, ó, se for à noite, ó, à noite. Porque se o arrebatamento acontecer, em alguns lugares vai estar de dia, em alguns lugares vão estar à noite. Então você vê que até essa profecia contempla até os fusos horários, ó. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, ó lá, trabalhando, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Esse evento será algo rápido, em fração de segundos, invisível aos olhos humanos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Então, meus irmãos, essa questão, né, muitas das vezes podem falar, mas isso daí vocês aprenderam por tradição, é tradição. Amado, isso aqui não é tradição, é mais do que tradição. O que nós estamos tratando nessa noite é a razão da nossa fé. Então, se você puder marcar, marque isso daí. Não é tradição, não. É mais do que isso, é mais do que uma tradição. É a razão da nossa fé. Amém? Quantos têm essa esperança? Deixa eu ver. Aleluia. Quantos ainda têm essa esperança? Não deixe essa promessa apagar. Que esse sentimento permeie na sua vida e no seu coração. Meus irmãos, eu falo com sinceridade. Eu quero estar entre os desaparecidos, porque essa é a razão da minha fé. Eu quero estar entre os desaparecidos. Quem quer estar entre os desaparecidos aí nessa noite aí? Aleluia! Então, e por que o arrebatamento, né? Qual que é o propósito do arrebatamento da igreja? Porque o arrebatamento da igreja, primeiro, livrará a igreja da grande tribulação. E livrar não é o mesmo que ajudar a passar pelo mal, e sim livrar de não passar pelo mal. Porque existem, né, existem os que nós vamos ver, pré-tribulacionistas, que acreditam que vão ser arrebatados antes da tribulação. É o que eu creio. Pré-tribulacionista. Tem os mesotribulacionistas, que acreditam que vão ser arrebatados no meio da tribulação, e tem os que acreditam que vão ser arrebatados depois da tribulação. Mas quem quiser ficar, fica, né, meus irmãos? Nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, porque é assim, né, que a Bíblia nos ensina. Essa é a razão da nossa fé. Por quê?
os crentes são advertidos repetidas vezes a vigiar e aguardar a vinda do Filho de Deus do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Vamos ver? Porque nós somos pré-tribulacionistas, ó. 1:10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E que ira, meus irmãos, por isso que nós temos que estudar. Muitos falam que nós já estamos passando na tribulação. Não é nada disso, meus irmãos. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. O propósito do arrebatamento da igreja é livrar a igreja, né, da ira futura. E essa ira futura significa, né, a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Regiane. Então é isso. Então, o propósito do arrebatamento da igreja é livrar a igreja da tribulação. Amém? Por isso que a Bíblia fala, né, que nós temos que vigiar e aguardar a vinda de Jesus. E nunca somos advertidos a ficar esperando a grande tribulação ou o aparecimento do anticristo, meus irmãos. Não. Quando surgir o anticristo, quando se manifestar o anticristo, né, quando ocorrer este evento da tribulação, a igreja não vai estar mais na terra. A igreja estará no céu. E nós vamos ver o que a igreja vai estar fazendo no céu. Depois nós vamos ver, amém? Em outros tópicos. Glória a Deus. Então, aquelas pessoas que esperam, né, que vão passar pela tribulação, o que acontece? Elas destroem o ensino da iminência, do qual o Novo Testamento está repleto. E o que significa iminência? Iminência significa qualidade do que está prestes a acontecer. Iminência significa a qualquer momento. Então, se algumas pessoas elas acreditam que vão passar na tribulação, elas estão destruindo esse ensino, né, da iminência da volta de Cristo. Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Eu até marquei aqui, ó, eu não vejo nenhuma profecia que ainda falta se cumprir. Porque todos os sinais referentes à volta de Cristo, todos os sinais já se cumpriram. E o sinal que Jesus falou, um sinal mais forte, que precede a vinda de Cristo, que já se cumpriu, está em Lucas 21, 29, quando Jesus está se tratando da figueira. Vamos ver? Lucas 21, 29. Eu já vou concluir. Lucas 21, 29. Jesus se tratando de Israel, ó. Lucas 21, 29. Vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 29. Achei. E disse-lhe uma parábola, Jesus falando: olhai para a figueira, que é Israel, para todas as árvores, quando já começaram a brotar. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então Jesus estava falando já do que? De Israel, ó. Porque tudo começou com os judeus e tudo terminará com eles, ó. Eu coloquei algo interessante, ó. A destruição de Jerusalém no ano 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu a cidade. E olha o que aconteceu, de Jerusalém, e destruiu naquela ocasião, né? E os judeus foram expulsos da cidade, e se espalharam por todo o mundo, tornando expatriados, né? Sem pátria, por quase 2000 anos. Moisés foi o primeiro a profetizar este acontecimento, Deuteronômio capítulo 28. E o que acontece? Ó, o renascimento da nação de Israel, no dia 14 de março de 1948, por um decreto assinado na ONU, presidido naquele dia pelo brasileiro Oswaldo Aranha, Israel ganhou de volta o seu território em cumprimento à profecia. Então, Isaías já profetizou, nós vamos ver Isaías 66. Isaías, só para você ver, anos antes ele já havia profetizado
a volta de Israel para o seu território, né? O renascimento de Israel. Isaías 66:8. Então, meus irmãos, é isso. Eu creio na iminência. Significa, a qualquer momento o Senhor virá. Como está a minha vida? Como está a tua vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Amém? Então, a Bíblia fala, né? Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E eu faço uma pergunta. Você acredita na volta de Cristo? Você acredita no arrebatamento da igreja? Quem acredita na volta, no arrebatamento da igreja aí? Deixa eu ver. Aleluia. Então, até comentei na igreja hoje ali, que o quê? Que nós somos uma congregação de estrangeiros e peregrinos, meus irmãos, no mundo. Aleluia. Quem pensa no céu, ele tem essa esperança. Quem pensa no céu se santifica. Quem pensa no céu se separa. Aleluia. Quem pensa no céu não vive na prática do pecado. Quem pensa no céu se santifica. Quem pensa no céu carrega a sua cruz. Quem pensa no céu aí? Quem sabe acontece hoje o arrebatamento da igreja, né? Mas tem que estar preparado. Amém? Então estes, né, para concluir agora esse tópico, meus irmãos, então o propósito do arrebatamento da igreja é levar a sua igreja, né, para a sua casa, para o céu. João 14:3. Amém? O propósito do arrebatamento é livrar a igreja da grande tribulação. Marca isso. Somos pré-tribulacionista. E o que significa? O que é ser pré-tribulacionista? Significa o quê? A igreja será arrebatada antes que se inicie o período de grande tribulação. Até eu coloquei aqui, eu coloquei assim, né? Quem quiser ficar, fica. Mas você entendeu o que significa pré-tribulacionista? Vou repetir de novo, a sentença da nossa fé. A igreja será arrebatada antes que se inicie o período da grande tribulação. Então, este é o propósito do arrebatamento da igreja. O propósito do arrebatamento da igreja é livrar a igreja da tribulação. Somos pré-tribulacionistas, certo? Consumar a salvação do crente. E olha só, qual que é o propósito do arrebatamento da igreja? Julgar e recompensar a todos. A recompensa do crente terá por base sua fidelidade ao Senhor. Amém? Então qual que é o propósito do arrebatamento da igreja? Promover o casamento entre o Cordeiro e a sua noiva. Que possamos dizer com alegria e esperança. Vou concluir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio. A Regiane falou que crê, ó. Glória a Deus. Essa é a razão da nossa fé, né, Regiane? Então é isso, que possamos dizer com alegria, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque não temos... Por quê? Por que nós podemos falar, expressar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Porque não temos mais prazer no pecado e procuramos viver em santidade de vida. Glória a Deus. Por isso, eu concluo aqui, ó, com um versículo. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja e tem essa esperança, procure purificar-se a cada dia, pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. 1 João 3,3. Olha só. Primeira epístola de João 3,3. Vamos lá? Glória a Deus. E eu concluo esta mensagem, esse vídeo, com este versículo aqui, ó. Então nós que temos essa esperança, cremos no arrebatamento da igreja. Olha o que ele fala aqui, ó. E qualquer que nele tem essa esperança. Que esperança? A volta de Cristo. Que esperança? O arrebatamento. Ó, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Então, nós tratamos nessa noite sobre a volta de Cristo. Nós falamos o que significa a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento significa no grego arpazo, que significa levar, né? Levar, tirar, arrancar. Amém? Então, isso nós aprendemos nessa noite sobre a vinda do Senhor, que ela é mencionada mais de
1.500 vezes em toda a Bíblia, só no Novo, 318 vezes, só no Novo Testamento. Amém? E na próxima aula, se Deus assim permitir, nós vamos estudar sobre após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja. Eu só vou adiantar para vocês que nós vamos estudar depois. A igreja vai participar de 2 festas do céu. Você sabe qual que é? Então eu vou adiantar para você. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Tá bom? Se Deus assim permitir, nós vamos tratar depois quando a igreja subir, né? Quais são essas festas que a igreja vai participar, como vai ser, amém? Que Deus te abençoe profundamente, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua história e a tua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.